certo, o segundo é fazer isso que eu estou fazendo agora. Mas todo mundo É falar em público, mas eu não sei, eu só falo com teleprompter. Tem que ter um texto lá e eu leio o texto. Mas eu tenho uma coisa em comum com vocês. Eu tenho meu tio, avô, Murilo Mendes, passou quase a maior parte, não a maior parte, passou uma parte grande da vida dele escrevendo, morando na Itália, ensinando português e escrevendo em espanhol, escrevendo em italiano. Por sinal, ganhou um prêmio grande na Itália, da Urmina. E eu faço um exercício de voz, a voz nossa vai ser lendo o Murilo em voz alta, 15 minutos por dia. É bom é muito bom exercício. E é bom para a cabeça. Porque você vê um camarada escrevendo em 1935, os livros dele de 35, 1940, como é que eles são atuais, econômicos, inteligentes e muito engraçados. O Murilo tinha um senso de humor sensacional. E fez uma vida dele fora e perdeu uma conexão com o Brasil. Uma das tristezas da minha vida é que eu encontrei o Murilo uma vez, estive indo lá no Rio e nós combinamos que eu ia fazer uma visita a ele em Roma. Ele era um grande anfitrião e eu acabei não indo e morreu o tio. Uma prima mobilizou um grupo e eles criaram um museu muito bacana chamado Museu Murilo Mendes de Juiz de Fora. É incrível como é bem desenhado. Pegaram as obras dele, conseguiram a saudade, a mulher dele cedesse a maior parte das obras, livros e uma coleção de quadros do Ismael Nery, preciosa. Mas de 6 meses ou 7 meses para cá, a universidade entrou em greve, há uma briga entre a universidade e o museu está mais ou menos entregue às baratas. Literalmente, a última vez que eu fui lá, o curador falou, não, vamos ter um dia especial aqui, você vem cá, nós vamos, segunda-feira, o museu está fechado e a gente vai abrir para você. Eu cheguei e o museu estava fechado porque eu estava botando veneno para matar as baratas do museu. O Murilo, que era muito econômico, ele ficou, uma das coisas bacanas dele eram os murilogramas, que eram textos muito curtinhos, que ele mandava para o Papa, ele incomodava todo mundo. E ele, se ele soubesse que ele estava fechado para ser detetizado, ele faria um grande murilograma. Mas, enfim, eu sou péssimo para falar em público, é um prazer, obrigado por esse carinho. Da sua carreira. Por que você não fala sobre o livro? Um dos primeiros livros de autor brasileiro residente fora do Brasil é Manhattan Connection, que muita gente não sabe, foi seu livro que deu origem ao programa. Aí se enganou. O programa veio antes do livro. Sério? O programa começou em 93, aquele livro foi lançado, o primeiro, são 2, o primeiro foi lançado em 97, por sinal, para surpresa, o livro chegou em 4º lugar nos best-sellers da Veja, o segundo vendeu 0, porque o distribuidor não sabia mexer com livro, ele não tinha experiência de livro jornalístico, era uma editora especializada em livros didáticos e resolveu fazer uma experiência e foi um fracasso incrível, principalmente porque ele não entregava o livro em consignação. Ele queria que todas as livrarias, os livreiros pagassem, eu quero 100 exemplares, 50 exemplares, eu queria que os livreiros pagassem um livro e antes para ele entregar. Não vendeu nada, eu nunca vi dinheiro. Mas o primeiro deu até, por incrível que pareça, deu até dinheiro em dólar. Hoje não valeria nada com esse dólar a 4. Em real ia ser uma mixaria, né? Mas a carreira de jornalista foi toda muito acidental. Eu estava no Rio, semi-empregado e fazendo curso para prestar concurso para o Rio Branco. Quando eu morava com um jornalista, ele falou comigo, tem uma vaga na revista lá. Por que você não tem? Eu falei, porque eu não sei escrever nada. Ele falou, não, você sabe, todo mundo sabe escrever. Todo mundo sabe. É só você insistir.
Então eu fui uma fraude, porque eu escrevia e ele corrigia. Eu escrevia o texto, ele me editava, eu entregava e o cara falava, está bem escrito isso. E foi isso que colou. De fato, depois de 6 meses eu estava voando sozinho. Ele é um ótimo escritor, está vivo, ganhou 2 prêmios ESSO, publicou 4 livros de ficção e também autobiográficos. Mas, e aí veio por acaso, 2 anos depois me ofereceram, eu ganhei uma bolsa para vir estudar nos Estados Unidos, que era uma bolsa, era uma mordomia incrível, porque a gente não tinha que fazer nada. Nós fomos a 37 estados, eram 15 jornalistas de 15 países, todos já profissionais, e eles traziam a gente aqui, 68. Eles traziam a gente aqui para fazer uma espécie de lavagem cerebral. Porque todo mundo, todos nós, quase todos do grupo, menos os comunistas, viviam no país comunista, adoravam os Estados Unidos. Nós éramos muito críticos dos Estados Unidos, principalmente os latinos, um australiano e um inglês. Então, como a gente falava mal dos Estados Unidos, trouxeram a gente para cá. Era uma bolsa com dinheiro e pagavam a gente. Quem que você quisesse entrevistar, você quer falar com Black Panther, você quer falar com estudante radical, com Ku Klux Klan, com quem que você quiser. Eles arrumavam e a gente foi a 37 estados entrevistando e fazendo estágios. E não tinha deadline, você não tinha de escrever nada. Muita gente escreveu. Ele escreveu um livro sobre esse ano. Então foi um ano maravilhoso. Quando acabou, o que eu mais queria mesmo, porque eu já estava, a lavagem cerebral funcionou. A gente era comuna, mas quando você abre as portas, principalmente o sistema legal nos Estados Unidos, foi o que me seduziu. Você continua de esquerda, a gente socialmente é de esquerda, mas do ponto de vista na economia, a gente viu que o comunismo não deu certo. E vai até bem no norte da Europa, em vários países da Europa. Mas eu queria ficar aqui. Eu gostei principalmente de Nova York. Nova York me pegou na primeira tarde que eu descia aqui. Eu falei, essa cidade, eu tenho alguma coisa a ver com essa cidade. Foram 2 cidades que me pegaram. Uma foi Nova York, a outra foi o Rio. A primeira vez que eu fui, o Rio também foi uma coisa assim, instantânea. Você é mineiro? Sou mineiro, de Belo Horizonte. Você Dois, conhece Martinho Campos? não é? Não, dois de Belo Horizonte. Também sou de Belo Horizonte. Dores, porque também tem um parente. Martinho Campos? Martinho Lembra Campos. que a gente conversou? Pois sobre é, isso? Martinho Campos Eu também. lembro. E aí eles me ofereceram, eu trabalhava com o grupo Bloco, com a Manchete, você quer ficar aí? Eu falei, olha, eu fico até de graça. Exatamente quem é no escuro. A bolsa foi 68, 69, então foi fim de E o dia 69. do fio? Não, é? O seu dia do fio? Não, isso foi em 69, quando eles me ofereceram. Você quer fazer? Já não tem muito dinheiro. E você já não tem migrou para a Globo daqui mesmo? Foi, a Globo foi. Eu nunca, eu acho que é uma das sortes que eu tive, eu nunca fiz televisão no Brasil. Porque eu não sabia fazer nada de televisão, eu trabalhava com cinegrafista que não sabia filmar. Eu não sabia fazer. Não, Orlando é um craque. Orlando é craque. Depois eu ia fazer fofoca. Depois eu tive a sorte de trabalhar com os 3 dos melhores cinegrafistas da Globo. O Orlando é um deles. Mas eu trabalhava com o Zé Wilson da Mata, que estava aprendendo. Ele era um boy lá na Globo. E eu nunca tinha escrito para televisão. Então, eles davam, era bolo de filme, né? Cada filme de 400 peças tinha 10 minutos. Eles te davam aquilo. No Brasil, você com 10 minutos, você tinha que voltar com 3 reportagens. Aqui, a gente gastava 3 rolos. Aqui, a gente gastava 3 rolos e voltava sem nenhum. Ou ele errava ou eu errava. Mas para fazer uma vez, eu lembro que nós fomos na casa para fazer um stand-up de 3 minutos, mas não saía de jeito nenhum. A gente até aí aprendemos um truque que o Hélio Costa sabia fazer. O Hélio Costa era meu chefe. Ele gravava o gravadorzinho, punha no bolso e punha o ponto no ouvido e disparava. E eu ouvi na voz dele. Dá certo. Claro. Eu nunca fiquei bom. Mas teria resolvido o
os maridos teriam economizado muito filme comigo, porque a gente queimava filme que era caro naquela época. Você tinha de revelar o filme, aí editar numa moviola, gerar. A gente pegou essa transição de cinema, de preto. Eu sou dessa época, da BR-600, estudando o VT dessa grossura. Professor Evandro, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber do senhor se você vê alguma Chama de você, eu já estou. É a questão de o costume de família dessa maneira. Se vê na atual situação política do Brasil alguma perspectiva de saída diplomática? Saída diplomática em que sentido? Uma crise social. Alguma chance de matarem Tem que de um. sair. Se eu tivesse dinheiro agora, eu estava comprando euro, comprando real. Eu acho que não é isso. O Brasil não vai acabar. É uma questão de tempo. Pode 2 anos, 3 anos. Nem isso, pelo amor de Deus. Outra vez, eu tenho medo de perder o emprego. Porque da outra, a gente já perdeu. Em 90, quando o dólar, o Lula em agosto de 2002, o dólar impostou em 3,70, está igual agora. E eles fecharam os escritórios de Nova York, menos a Globo, fechou tudo. E a gente entrou em coma. Eles tiraram o programa do ar, a gente teve um corte de 70%. Então, voltamos porque as agências de publicidade foram nos ajudaram. Não, vamos trazer esse programa, a gente gosta do programa, e a família também gosta do programa. Então, houve mas foi um corte fundo, que a gente até hoje nunca recuperou. Teve uma época que a gente, esse programa dava uma baba de dinheiro, era inacreditável. O Francis não acreditava. Eles estão me pagando isso tudo. E de sacanagem eu gravava o tempo que ele contava quanto tempo ele falou no ar. Ele ganhava aquela grana toda, ele não falava nem 16 minutos. Então você contava o preço por minuto. Você podia contar por palavra. Você contava mesmo por palavra. E ele mesmo ficava impressionado. Isso é dinheiro para burro, esse negócio não vai durar. É uma pena que ele morreu antes mas foi o primeiro a fazer a denúncia da Petrobras. Né? Foi, exatamente. Pagou um preço altíssimo por isso. Hoje, 97. nas redes sociais, todo mundo faz ayatollah para ele. E aí? Manda um cheque para a família, pelo menos, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Não, peraí um minutinho só. Eu vou falar um pouquinho de plágio agora. Meu? Eu sou um Você eu vou plagiar. Não, mas a fraudulenta agora sou eu. É que tem uma homenagem para o Domício no dia 4, com uma das atividades de encerramento do evento, e eu farei a homenagem. E a homenagem é um plágio que eu faço seu, que numa publicação sua que saiu com relação ao Domício, é mais ou menos assim. Eu não sou uma plagiadora perfeita, não tão exatas, bem chinesa, assim. Mas a homenagem que eu vou fazer é uma citação sua: quantos domícios a literatura brasileira vai precisar? Que foi uma manifestação sua quando foi fundada a Biblioteca Brasileira de Nova York. Então, eu sou uma plagiadora, confessa. A história do Domício é sensacional. Pois é, então eu queria que falasse um pouquinho da relação Lucas e Domício. Não, a gente que encontrou, foi eu fiquei fascinado com a história dele, que foi padre, aí passou por Nova York, ouviu um quadro do bispo, ficou impressionadíssimo com o quadro do bispo, mas apaixonou. Não sendo padre. Não foi uma sueca, uma gata sueca desse tamanho. A gente deu fora, né? Depois da gata, deu fora. Sueca deu fora. Pois é. Aí, então eu tenho 2 pedidos para fazer. Os 2 plagiadores se podem tirar uma foto, pode? Tá bom? Os 2 queria, antes plagiadores. da foto, por favor, eu queria, antes da foto, Lucas, eu queria da foto trazer a minha palavra de gratidão e reconhecimento
você fez? Eu fiz, Anderson. Você pôs Acho que tem uns livros. Não, não. Tem um punhado de livros. Os livros são outra coisa. Eu vou dizer a verdade. Eu não assisto televisão, quase nunca. Eu não conhecia seu programa. Porque fiquei imensamente, depois daquele congresso de 2010, celebrando o centenário de Nabucco, e foi aí, eu creio que eu cheguei à sua atenção, você esteve lá, eu não conhecia você, de fato, nem vi você lá. E se tivesse visto, não conhecia. Ok? Estou confessando, minha culpa. Mas então foi pouco depois que alguém chegou para mim e disse, você é celebridade, eu disse, você está com uma Manhattan Connection. Eu disse, o que é isso? Vai entrar de novo. Lucas Mendes falou sobre você, veio, contou a história que mais ou menos você contou. Aqui no início, a pessoa para fazer o que está fazendo tem que ser um missionário, qualquer coisa, né? Eu, naturalmente, fiquei imensamente agradecido quando é que eu vou encontrar esse rapaz. Novamente, ele teve essa simplicidade franciscana admirável. Não sei quantas vezes ele chegou lá, na biblioteca, eu estava lá, sozinho, com 2 sacolas de livros. Quantas vezes você chegou lá, né? E aí depois você tomou vergonha, mas vou pegar o livro. Quando uma secretária, uma moça vai lá para mim, você, Lucas não estava aí, você nem se levantou. Eu disse, quem é? Então, realmente comecei a inibir, comecei a realizar em mim a minha rudeza, a minha matutice, diante de tudo Estava estacionado em fila dupla lá, você estava indo por isso. Eu tinha de entregar os livros e cair fora de criança, por isso é que eu não fui. A obrigação minha é ser mais educado e lá te cumprimentar. Mas eu cheguei a levar uma multa e lá de sair. Saiu correndo. É para dizer, então, muitíssimo obrigado pelo seu gesto. Parabéns para você, você merece muito mais do que isso. Um negócio fantástico. Eu posso fazer um outro pedido, anunciar de antemão que um dos condecorados no dia 4 é o Lucas, então eu sei que talvez tenha um certo conflito, mas eu peço encarecidamente que ele faça todo o possível para vir à cerimônia de Eu vou fazer o encerramento eu estou no pichando, dia mas vou falar 4. agora, você vai plagiar. Eu vou plagiar muito Você bem. levanta e fala no meu lugar, tá? Tá bom, mas a sua presença a gente vai ter o privilégio de ter. Porque você me disse que era por volta de 6, não é isso? 6 e 5, 6 por volta de 6, já está tarde. É, eu falo, mas é um privilégio e com um prazer muito grande redirecionamos o programa. Não vamos tomar café, mas tivemos o privilégio de ter o Lucas. Vamos dar uma salva de palmas aqui para jornalistas presentes, por favor. Carlos, você não é jornalista, não? Não, eu tô aqui. Jornalistas presentes.